pessoal, meu nome é Murilo Soares e hoje estamos aqui na Espanhol Plantas para falar de um grupo muito interessante, muito rico, chamado de coníferas. Essas coníferas que vocês estão vendo aqui, elas popularmente também são conhecidas como pinheiro, tuia, cipreste e pinos. Esses pinheiros, essas tuias, esses ciprestes, os pinos, fazem parte desse grupo chamado de conífera, que também faz parte de um grande grupo primitivo, que daqui a pouco eu vou contar para vocês, que são as gimnospermas. Daqui a pouco não, né? Vamos já falar agora, até para vocês entenderem. Na evolução das plantas, quando as plantas começaram a surgir no planeta, elas começaram em formas bem primitivas, pouco evoluídas, e foram evoluindo com o passar de milhões de anos. Começamos pelas briófitas, que são os populares musgos. Depois passamos para as pteridófitas, também conhecidas popularmente como samambaias. E agora chegou um outro passo da evolução das plantas, as gimnospermas, onde as coníferas fazem parte desse grupo. E depois das gimnospermas, surgiram as angiospermas, as atuais plantas que nós conhecemos, com flores vistosas, com frutos carnosos, saborosos, bem diferente dos grupos anteriores. As gimnospermas, o lema delas é devagar e sempre. E por que eu estou falando isso? Gente, vocês sabiam que o ser vivo mais antigo do planeta é uma conífera? Sim, é um pinheiro que vive lá nos Estados Unidos, chamado de Pinus longeva. Uau! Longeva, o significado de longevidade, né? Até no nome científico ele já quer dizer que é um pinheiro muito antigo. Tão antigo que a idade estimada dele é mais de 4.800 anos. Pois é, esse pinheiro é um dos seres vivos mais antigos do planeta e não é só exclusividade lá da América do Norte, não. Aqui na América do Sul, nós também temos um pinheiro bem antigo, que é o pinheiro da Patagônia. São pinheiros que vivem no Chile e que podem passar de 3.000 anos de idade. E aqui no Brasil, pois é, né, gente? Falei dos Estados Unidos, falei do Chile. E no Brasil, nós temos dois pinheiros e um deles eu tenho certeza que você já viu ou já provou, que é a famosa araucária, conhecida popularmente como pinheiro brasileiro ou pinheiro do Paraná. Mas essa de chamar de pinheiro do Paraná não está valendo muito, porque a ocorrência dela começa desde um pedacinho do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, se estendendo até o sudeste do Brasil. Então o pinheiro brasileiro, a famosa araucária, é aquela que produz uma semente comestível chamada de pinhão. Ah, agora eu tenho certeza que veio na sua memória. Quem nunca comeu pinhão durante as celebrações das festas juninas, ou julinas, né? Pinhão muito saboroso. Eu, como sou de Santa Catarina, sou suspeito para falar, porque lá no sul faz parte da nossa cultura consumir muito pinhão durante o inverno. É uma delícia, eu sou completamente apaixonado. E se você já consumiu pinhão, até eu vou já aproveitar que eu estou nesse embalo, falando tanto dele, se você quer consumir de uma maneira muito fácil, é só você cortar as pontas com a tesoura antes de cozinhar, ou melhor, na hora de cozinhar, você pode apelar para a panela de pressão e depois dele cozido, você coloca ele na boca, dá uma pressionadinha na parte de trás dele, na bundinha do pinhão e puxa, ele sai facilmente. Não precisa de descascador, não precisa de faquinha, não precisa de nada. É só apertar com os dentes quando ele está macio, tá bom? Pinhão, uma iguaria nossa, uma iguaria brasileira e originária de onde? Do famoso pinheiro brasileiro, a araucária. Falamos tanto da evolução desses pinheiros, como é que esse pinheiro ele foi se popularizar nos jardins? Lá no Oriente, no Japão, na China, é muito comum você ver os pinheiros ornamentando os jardins, como alguns têm um significado muito especial para eles, como o pinheiro negro, e em templos budistas é praticamente presença obrigatória
o cultivo de alguma espécie de conífera endêmica lá da Ásia. Falei de Ásia, falei de América do Norte, falei de América do Sul, mas e aí? De onde são nativas as coníferas? As coníferas ocorrem tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. São adoradoras de frio. São plantas muito resistentes, enquanto a maioria das plantas angiospermas, as plantas que possuem folhas, as plantas que eu comentei lá no início da evolução das plantas que produzem flores mais vistosas, frutos carnosos e folhas literalmente, essas em regiões muito frias onde o inverno é rigoroso, perdem as folhas durante o inverno rigoroso. Mas já as coníferas não, as coníferas elas permanecem com essa folhagem mesmo durante o inverno rigoroso, com neve. Aí surgiu a tradição do famoso pinheiro de Natal. Na busca de um elemento como símbolo do Natal no cristianismo, levaram o pinheiro para ser a árvore de Natal, porque era o único ser vivo, a única árvore com folhas durante esse período do ano, porque lá no hemisfério norte, o inverno durante o Natal é muito rigoroso. Mas os pinheiros, com o passar dos séculos, foram conquistando cada vez mais os europeus, tanto que todos os palácios, grandes palácios pela Europa, têm a presença deles nos jardins. Eles fazem parte do estilo europeu. Paisagismo, nós temos vários estilos. Nós temos o estilo tropical, oriental, europeu, que é aquele estilo mais clássico. Mas mesmo num jardim inglês, que tem um pezinho num jardim mais natural, mais espontâneo, tentando recriar ambientes naturais no jardim, também as coníferas são presença nesse estilo de jardim. O único estilo de jardim que praticamente não se vê coníferas é o estilo tropical, onde, ó, quem está aqui atrás, as palmeiras, as árvores frondosas que se destacam nesse estilo de jardim. Agora, tirando o estilo tropical, o estilo contemporâneo, o estilo minimalista, todos esses estilos atuais agora mesclam o contraste de texturas, de formas, de cores, e as coníferas novamente estão presentes no paisagismo contemporâneo, aqui no Brasil e pelo mundo afora. E falando em Brasil, hein? Quem nunca viu esse ser aqui atrás, hein? Nos jardins? O famoso caizuca. Nossa, é uma conífera que super atual e que está na lista das plantas esculturais mais exploradas no paisagismo atualmente. Planta bonita, resistente, escultural e que dá pouquíssima manutenção. E por falar em pouquíssima manutenção, as coníferas já tiveram o seu momento de auge, de fama, de modismo no Brasil. No início da década de 70, 80 e no finalzinho de 90, já nos anos 90 começou a cair, tá? As coníferas já foram muito exploradas no paisagismo, principalmente no sul e sudeste do Brasil, aonde elas eram elementos de destaque. As pessoas utilizavam elas como até maciços, contrastando com vários tipos de coníferas no jardim, como cerca-viva, como plantas em vaso e como topiarias. Para quem não sabe o que é topiaria, é a arte de dar forma às plantas através de poda. Então, através de poda, várias coníferas adquirem, né? Porque atualmente ainda estão fazendo isso. Adquirem formato de bolas, espiraladas, quadrados e vários outros formatos que aí vai da imaginação do artista, do jardineiro, né? Então, infelizmente, elas já tiveram esse momento de fama, caíram e agora, atualmente, nós temos duas coníferas que ainda estão lá, ó, firme e forte no paisagismo atual. O caizuca, que eu já comentei, e uma aqui, ó, olha quem tá aqui. Eu aposto que agora você ficou surpreso. Pois é, o Podocarpus é uma conífera. Ele faz parte desse grupo dos pinheiros, tuias, ciprestes. Pois é, só que ele tem uma folhagem bem diferenciada que parece que é uma angiosperma, mas não é não, hein?
Podocarpus é primo de todo esse grupo aqui. Então o Podocarpus, tão utilizado principalmente como cerca-viva no paisagismo, ainda estão firmes e fortes durante o ano, e no final do ano, aí algumas, como uma fênix, ressurgem das cinzas e voltam a aparecer. Por quê? Natal, gente! O famoso pinheirinho de Natal. E aí voltam várias espécies no mercado. E hoje em dia nós temos a Thuja holandesa, Thuja stricta, fazendo um maior sucesso e dando uma rasteira em todas as outras aqui, hein? Tendência, né? Modismos. Eu sou fã de todas elas e por falar nelas, eu confesso para vocês que o perfume, o cheirinho aqui, tá uma delícia. Porque esse cheiro, esse perfume, inclusive daqui a pouquinho, eu acho que vocês estão ansiosos até para poder falar de todas elas. E é lógico que eu vou falar de todos os grupos. Calma aí, nós já vamos chegar lá. Porque nós temos aqui conífera com cheirinho de maçã. A Thuja maçã, nós temos com cheirinho cítrico de limão e nós temos várias outras com uma curiosa fragrância que cada grupo desse exala. Os juníperos, as thujas, os camecípares e até mesmo o gênero Pinus. Cada uma tem o seu cheirinho característico. Opa, eu falei de Pinus, eu acho que eu esqueci até de comentar, hein, gente? Poxa, Pinus, tão mal visto por tanta gente, mas tão importante para poupar a nossa floresta nativa. Porque é através das florestas plantadas de pinos e eucalipto, vocês sabem, a indústria não para. A indústria, o comércio, o nosso consumismo, quer madeira, quer papel, e para isso as florestas plantadas são muito importantes para abastecer a nossa vida o dia a dia. Porque se não fossem as florestas plantadas, vocês acham que a humanidade iria desacelerar? Iria parar de consumir? Não, né? E aonde que eles buscariam matéria-prima? Nas florestas nativas. Então as florestas plantadas, eu sei que muita gente é contra, mas elas têm o seu lado benéfico. Elas ajudam a poupar as nossas florestas nativas, porque a indústria não para. E essa indústria, através, por exemplo, de uma conífera do Pinus, ela obtém madeira para a indústria de construção, ela obtém a resina. Opa, resina? Pois é, a resina é a matéria-prima, mas você deve estar pensando, o que é resina? Quem nunca viu, eu acho que, lógico, eu aposto que não é todo mundo que já teve essa oportunidade de visitar uma plantação de pinos, ou até mesmo de sentir, encostar no caule de um pinus e sentir aquela substância pegajosa, grudenta que o pinus segrega, libera de acordo com alguma injúria, algum dano, algo errado que aconteceu, ele libera essa resina. E essa resina, ela é extraída artificialmente, fazem cortes e coletores para extrair essa resina e ela é a matéria-prima para a fabricação da terebentina e do breu, que também são utilizados pela indústria de tinta, para cosméticos, para pneu, para celulose de fibra longa e até o chiclete, a goma de mascar que você está mastigando aí, hein? Pois é, gente, até a goma de mascar tem a presença do Pinus lá, hein? Olha como é legal. Agora vocês viram que não é só no jardim. A importância das coníferas vai muito além, tá? Mas vamos voltar para jardim, gente. Até agora me veio na cabeça minhas visitas na época da faculdade. Para quem não sabe, eu sou engenheiro florestal. E eu tive muito isso na faculdade, né? Porque além de nativas, a gente estuda e planeja o plantio dessas florestas plantadas, que vão fornecer todos esses materiais, a matéria-prima para tudo que eu citei agora anteriormente. Olhando agora para elas, vocês estão vendo um monte de contrastes de cores, formas, texturas, perfumes, e cada uma delas pode ser utilizada de uma maneira diferente. Daqui a pouco eu vou mostrar uma para vocês que pode ser cultivada até dentro da água, criando, proporcionando um efeito surreal. Parece que é até mentira, mas é verdade. Essa
conífera pode ser cultivada dentro da água. Eu não vou revelar agora porque daqui a pouquinho eu vou pegar ela e vou mostrar para vocês. Ah, eu aposto que você está morrendo de curiosidade para ficar conhecendo um pouquinho de cada conífera dessa diferente que eu trouxe para vocês. E essas coníferas eu preciso fazer um agradecimento muito especial para a Floricultura Bertoldi, lá de Santa Catarina. A Floricultura Bertoldi produz mais de 150 espécies de plantas e mais de 20 espécies de coníferas. Essas coníferas todas vieram de Santa Catarina pela Floricultura Bertoldi. Muito obrigado! E nesses 5 vídeos nós vamos falar um pouquinho sobre esses grupos de coníferas e principalmente um vídeo com dicas de cultivo, tipo de adubo, como plantar e até modelos de vasos que vocês podem ou não podem utilizar com as coníferas, tá bom? Fiquem ligados aí para os próximos vídeos. Aguardo vocês!